Olá, internautas, estamos aqui mais uma vez girando a nossa matraca giratória na dinâmica da política e nas mudanças da conjuntura aqui na nossa Cauípe TV. E o quadro sucessório para presidente já está definido, né? Lula teve o seu processo em Curitiba anulado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STF, exatamente com 8 votos a 3, o que formulou uma maioria considerável para poder garantir a suspeição do Moro e, consequentemente, a elegibilidade do Lula. Por outro lado, Jair Bolsonaro fez na sua última live severas críticas ao Lula, colocando Lula como sendo um condenado e, além disso, comparando o seu ministério com o ministério na época do Lula. Evidentemente que esse novo quadro gera o que nós analisamos como novamente a polarização das candidaturas. Pela extrema-direita, nós temos a candidatura do Jair Bolsonaro, que está perdendo corpo em todas as pesquisas, em todos os cenários. Bolsonaro está perdendo a sua grande representatividade. Isso há 2 anos e pouco da sua eleição. Aquele midiático, aquele candidato incidental que apareceu como sendo a solução para os problemas brasileiros, nós estamos percebendo que colocou o Brasil na maior crise da sua história. Crise financeira, crise política, crise no aspecto moral, porque nós estamos sendo desmoralizados no mundo todo como celeiro mundial do Covid, e a crise principalmente no que se refere à situação atual da pandemia. Evidentemente que a pandemia não foi criação do Bolsonaro, mas foi graças à sua irresponsabilidade, graças à sua omissão, que nós chegamos batendo nos 400 mil mortos em nosso país. E tanto as forças democráticas e populares não poderiam ficar assim de mão abanada. É tanto que nós vamos ter agora a CPI da Covid. Na CPI da Covid nós temos como presidente o senador Omar Aziz e como relator o arqui-inimigo do Bolsonaro, né, e do presidente da Câmara dos Deputados, o senador Renan Calheiros, que agora vai querer dar o troco para cima de Bolsonaro. E não faltam razões para essa CPI no impeachment do Bolsonaro, em virtude dos erros sucessivos que, através do seu exemplo, o seu comportamento, ampliou a pandemia, ampliou as mortes em nosso país. Por isso, muitos chamam Bolsonaro de um presidente genocida. Dentro desse quadro todo, nós temos a última pesquisa feita pelo Instituto Poder Data e divulgado pelo Poder 360, em que, no primeiro turno, Lula ganha de 34 a 31 do Bolsonaro, mas no segundo turno, o teto máximo do Bolsonaro é 38%, quadro esse que deixa ele numa situação desfavorável, qualquer que seja o candidato que vá para o segundo turno. Se for Lula, pela pesquisa, é moleza, 52% para o Lula e 34% para o Bolsonaro. 18 pontos de maioria para o candidato da oposição Lula. Se for contra o Luciano Huck, o Luciano terá no segundo turno, o que mostra que o nível máximo de Bolsonaro é 38%, ele não consegue mais crescer. O centro, a direita, o centro-direita não embarcaram na aventura louca de Bolsonaro, preferindo a democracia, o Estado de Direito democrático, conquistado na Constituição de 88, do que as aventuras loucas desse novo nacionalismo populista, que eu prefiro chamar de fascismo, a brasileira, que não vai
ter para onde ir, a não ser expurgado do governo. Mas o Bolsonaro diz que só sai do governo morto. Ele está se pronunciando que só sairá do governo morto. Eu não sei o que ele quer dizer com isso, porque nas eleições de 22 ele será dizimado com toda a sua corja de bandidos que assumiram o poder em nosso país. Para completar, o Moro, que era a grande esperança da centro-direita, chegou a um final trágico. Moro nem começou e já terminou. Como assim? A rejeição do Moro é 60%. Não existe a menor condição do Moro disputar uma eleição com condições com uma rejeição de 60%. Depois vem o Ciro, com 57% nessa mesma pesquisa, vem o Dória com 55%, Bolsonaro com 50% e o mais rejeitado é o Lula. O que mostra que o quadro de 2018 para hoje inverteu totalmente. Ser petista ou lulista não é motivo de desgaste, mas ser bolsonarista é a pior coisa do mundo para um político que se assusta com o povo começando a perceber claramente o grande estelionato que foi a eleição em 2018. Mentiram para nós, mentiram para o povo brasileiro. Nós não somos aqueles que irão apontar para quem votou no Bolsonaro, mas votou enganado. Enganado pelas elites, enganado pela Rede Globo, enganado pelo antipetismo, enganado por série de mentiras. Agora se recompõe esse centro-esquerda em apoio ao Lula. E ao Lula, o que é que resta para a nação dizer a ele? Pedir perdão, pedir desculpa por ter sido ele vítima de uma armação montada por juízes, por procuradores, que o mantiveram 580 dias preso, sem ter culpa de nada. Veja o que é um estadista. Foi preso por 580, saiu sem ódio de ninguém, apenas pedindo justiça. E o STF fez justiça, anulou os processos contra o Lula, que está em Curitiba, e botou o juiz, que era o Tuxaua, o homem acima da lei, botou no cantinho dele que ele intencionalmente foi articulado pelo Pentágono norte-americano para exatamente acabar com as empresas nacionais ligadas à indústria imobiliária, as grandes empreiteiras brasileiras, acabar com a Petrobras, porque os americanos não aceitam o Brasil com a capacidade de desenvolvimento econômico e com a capacidade de criar novos desenvolvimentos para o povo do nosso país. É Homero Magalhães aqui na sua matraca giratória, na nossa Cauê PTV.